pessoal, tudo bem? Hoje preparei para vocês um assunto muito importante e está com um conteúdo muito legal. É o 5S. Vamos assistir e já quero deixar aqui o meu pedido para vocês, porque eu preciso muito da ajuda de vocês. Deixe seu like, compartilhe com os amigos, não deixe de assistir o vídeo até o final, tá? Ative o sininho de notificações aí para que você possa receber os novos vídeos que estão por vir, tá bom? E eu agradeço a força que vocês estão me dando, tá joia? Se inscreva no canal e deixe aí o seu feedback para que eu possa saber como está sendo para você essa experiência, tá joia? Um grande abraço, vem comigo! Olá pessoal, bom, vamos lá. Primeiro de tudo, seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui conosco. Espero que esse conteúdo possa contribuir e muito na sua vida e fazer com que você evolua como pessoa e como profissional. Hoje vamos estar falando um pouquinho sobre os 5S. O que é o programa 5S, né? O programa 5S ele é uma filosofia, né? É uma filosofia de trabalho que busca promover a disciplina na empresa através de consciência e responsabilidade de todos, de forma a tornar o ambiente de trabalho agradável, seguro, produtivo, organizado. Isso é o 5S de forma simples sendo explicado. O significado do 5S e quais são, né? Primeiro é o SEIRI, que significa a utilização, a seleção, o descarte, classificação, organização. SEITON, ordenação, arrumação, organização. SEISO, limpeza, inspeção, zelo. SEIKETSU, saúde, padronização, higiene, asseio, bem-estar. SHITSUKI, autodisciplina, disciplina, autocontrole, respeito. Esses são os 5S. Quais são os objetivos, né? Os objetivos são criar uma equipe de trabalho que possa combater o desperdício, criar um novo ambiente de trabalho com uma organização, com limpeza, né? E colocando todas as ordens, as diretrizes do 5S em aplicação, em prática, isso gera novos hábitos, novos comportamentos, novas atitudes por parte de todos, né? E os benefícios é que ele melhora a qualidade de vida, melhora o ambiente de trabalho, a redução do estresse, facilita a informação, a otimização do espaço, né? Às vezes a gente está num lugar que está muito bagunçado, você não tem noção do espaço que você tem. A facilidade de encontrar as coisas, né? A diminuição do risco de acidentes, porque antes do acidente é importante a gente observar o risco. A grande questão das empresas terem muitos acidentes é porque muitas vezes elas não conseguem enxergar o risco para poder antecipar o ocorrido, né? Então vamos lá. Primeiro S, SEIRI, o senso de utilização. É separar o útil do inútil, eliminar aquilo que é desnecessário, né? Colocar cada coisa que é útil no seu lugar, cada coisa que é inútil, você separar aquilo do setor, separar aquilo do seu local de trabalho, tirar fora, descartar o que não serve para nada, ou disponibilizar para outro lugar, para outra área, para outro setor. Ações de implementação. Ó. Temos aqui o primeiro, a classificação. Depois que você classificar tudo aquilo que tiver no seu setor, você vai colocar aqui objetos, dados e dados necessários. Então, o que é necessário no seu setor? E aí você classifica em 3 classes, ainda assim. Os que são sempre usados, aí você vai colocar num lugar mais acessível possível, num lugar mais próximo do local de trabalho, onde não vai precisar perder tanto tempo com locomoção.
O que é usado ocasionalmente, só de vez em quando você usa, uma vez por semana, sei lá. E aí você coloca um pouco mais próximo, mas um pouco mais afastado do que esse primeiro aqui. Ou seja, apesar que pode ficar no mesmo lugar, não tem problema. Mas sempre aquele que é usado constantemente, você tem que ter o acesso mais fácil e mais rápido dele, né? Os que são usados raramente, eles são necessários, mas raramente são usados. E esse você coloca separado em algum local determinado, onde você saiba onde ele está. Tá certo? E a classificação dos desnecessários, né? Objetos e dados, galera. Sem potencial de uso. Vender ou dispor disso, jogar fora, não sei, desfazer. Perguntar se outro setor precisa e você acabar dispensando isso para esse outro setor. Potencialmente útil ou valioso. Transferir para onde forem úteis. Então, se é uma coisa potencialmente útil, talvez se use em algum lugar, ou talvez você use ali. Sei lá, existem coisas dentro de uma manutenção, por exemplo, que você usa uma vez por ano. Então você deve guardar, mas não é um objeto necessário que você deve deixar num lugar extremamente visível, extremamente fácil de você pegar ele, porque é uma coisa que você usa muito esporadicamente e isso pode até gerar uma certa poluição visual, vamos dizer assim, porque no corre-corre, no dia a dia de uma manutenção, de uma indústria, o que eu quero dizer com poluição visual? Às vezes você tem muita coisa na tua visão e você não enxerga nada. Tá entendendo? E às vezes você fala assim, nossa, mas isso aqui estava na minha cara e eu não vi. Quantos de vocês aí já se pegaram nessa situação, né? Nossa, estava na minha cara, eu não vi. Se fosse uma cobra, teria me picado. Então, é guardar em algum lugar onde não gere poluição visual, tá? Então, isso daqui são ações. Se você quiser copiar, tirar um print aí da tela, classificação, você classifica os objetos. E aí os objetos necessários você classifica em 3 classes. Os que são sempre usados, os que são usados ocasionalmente e os que são usados raramente, mas são extremamente necessários. E classifica na segunda classe aqui os objetos e dados desnecessários, os que não têm uso, os que não têm precisão de uso, no que você nunca vai usar ali no seu setor. Opa, deixa eu voltar aqui. Sem potencial de uso, aí você descarta aquilo, vende, sei lá. Potencialmente útil ou valioso, que é a segunda classe dos desnecessários. Isso aqui você pode ver aonde ele se encaixa, se é em outro setor, talvez até mesmo no seu. Dicas importantes, né? Do SAIDI. O Just in Time, é a produção de acordo com o pedido. Por exemplo, o cliente pediu hoje, você já produz para entregar. Isso é Just in Time, isso minimiza o estoque, né? Isso é decorrente do senso de seleção. Então, se você consegue selecionar o que você usa, deixar tudo sempre separadinho, tudo certinho, tudo programado, você vai conseguir a tua matéria-prima, o teu produto acabado. Se você consegue usar esse senso, você vai conseguir sempre trabalhar em just in time, né? Você guarda coisas desnecessárias, né, que oneram a empresa e sempre questione usando 5W1H. 5W1H, pessoal, vai ser um próximo tema, tá? Um próximo vídeo. Sempre bloqueie as causas que levam a estoque ou a desarrumação. Procure sempre bloquear as causas que levam
a estoque ou a desarrumação. Por exemplo, o que é a causa que leva a estoque de um produto? Muitas vezes o atraso. O atraso na entrega, isso acaba gerando um estoque. Às vezes o cliente cancela aquele pedido, isso gera um estoque, tá? Às vezes a desarrumação também, porque se você tem um cancelamento de pedido, você precisa estocar aquele pedido, você não vai jogar fora, uma vez que ele esteja dentro dos parâmetros corretos de qualidade e tudo mais. Então, isso vai gerar um transtorno ali no teu estoque e muitas vezes a desarrumação, né? Tome cuidado para não descartar aquilo que você precisa, né? É muito bom isso ser feito em consenso com a equipe, essa separação, porque se você descarta, às vezes você é especialista de uma área, vamos supor aí, uma máquina, uma extrusora, ou uma prensa, vamos colocar uma prensa, às vezes você é especialista na ação da prensa, mas você não é especialista na forma da prensa, na própria forma em si, né, no formato. E é uma máquina que não é ferramenta dedicada, você precisa trocar essa ferramenta. E aí o que acontece? Às vezes, se você não faz essa arrumação, essa separação de acordo com com o que diz o manual propriamente dito, né? Se você não faz isso em equipe, acaba que você pode jogar alguma coisa fora que às vezes o especialista na forma usa. Então por isso que é sempre importante vocês estarem fazendo isso em equipe. E claro, o especialista, uma outra dica aí, o especialista em forma, ele precisa ter o espaço dele para ele separar as coisas das formas, e o especialista em ação de prensa, seja lá uma prensa de volante, em especialista em mecânica de prensa, a pessoa separar dentro ali da sua área, né? Da sua especialidade. Antes de iniciar a execução deste censo, planeje com as áreas de transportes, almoxarifados e outras que são seus clientes ou fornecedores. Então você precisa sempre alinhar com as pessoas, né? Área de transporte. Por que área de transporte? Porque às vezes tem coisas grandes, tem oficinas que têm produtos grandes e precisa ser guardado em outro lugar. Almoxarifado. Vamos supor, uma oficina. Tem oficinas que quem cuida da parte de cilindros, de eixos, de rolos e tudo mais é o almoxarifado. Então aí você desmontou um eixo, você trouxe para a oficina e colocou um novo ou outro recondicionado no lugar e aquele eixo está ali. Quem que vai pegar esse eixo e mandar para arrumar ou sei lá, armazenar ele de novo? O pessoal do almoxarifado em muitos lugares. Tem lugar que é a própria manutenção, tá? Mas o almoxarifado, aí você precisa alinhar com eles para que esse rolo seja levado para lá e seja estocado da forma correta, tá? E quem são os nossos clientes? Os clientes da manutenção é a produção, correto? Então, quem é o cliente da produção? A expedição é o cliente. Então, tudo dentro de uma organização, ela é baseada em cliente e fornecedor, tá certo? Mais para frente a gente vai falar sobre isso num outro vídeo também. Medir os resultados decorrentes da prática deste censo, né? Então, você precisa conseguir uma forma de medir os resultados. Como que você pode fazer isso? Tirando foto, você tira a foto do antes e do depois, e isso você consegue enxergar. A gente vai ter mais para frente aqui algumas fotos que você vai poder ver se muda ou não. É muito importante raciocinar bem antes de executar esse censo, tá, pessoal? Porque ele é o primeiro. O censo de seleção é o primeiro. Então, o sucesso dos outros depende muito do sucesso do primeiro, tá? Os benefícios, né? Que tipo de benefício ele gera? A liberação do espaço físico, ou seja, você vai ter mais espaço limpo para trabalhar.
diminuição de acidente, porque uma vez que você separou tudo corretamente, você não tem nada jogado, então você corre menos risco de tropeçar, de bater em alguma coisa, você separou isso de forma adequada. Diminuição de custos de manutenção, porque uma vez que você sabe onde está tudo, você separou todas as coisas, você consegue identificar o que você precisa e o que você não precisa. Por exemplo, uma coisa que em algumas manutenções que eu já trabalhei, em alguns ramos, anel O-ring. Ah, mas anel O-ring é barato. Não, eu concordo, é barato. Mas nem por isso a gente precisa ficar jogando fora, né? Então, se você sabe aonde tem, você não precisa ficar pedindo para comprar. Sempre. Claro que você precisa repor. Parafusos, por exemplo, né? Muitas vezes em algumas manutenções, tem caixas e caixas de parafuso velho, novo, tudo misturado. Se você separa aquilo ali, deixa o novo, deixa tudo separadinho, você sabe onde tem. E muitas vezes essas caixas de parafuso velho e usado, a maioria dos parafusos ali dentro são novos. E aí o almoxerifado muitas vezes repõe, e isso gera custos para manutenção, sendo que tem um monte novo ali. Se você poderia separar aquilo ali e devolver para o almoxerifado, para armazenamento. Então, pode parecer algo assim mesquinho, né? Ah, mas o custo é muito pouco, mas a longo prazo ele é significativo, tá? A reutilização de recursos. Então, muitas vezes você tem coisa parada ali, como eu estava falando, os próprios parafusos são uma reutilização de recursos, tá? E isso também melhora o ambiente de trabalho. Ele fica mais agradável. Segundo S, Seiton, senso de ordenação. Identificar e arrumar tudo para que qualquer pessoa possa se localizar facilmente, colocar as coisas no lugar certo e realizar as atividades na ordem certa. Então, analisar onde e como guardar as coisas. Você separou. Uma vez que você separou, você precisa analisar aquilo que você separou. Analisar não o produto em si, porque na separação você analisou. Então você vai analisar onde e como guardar. Você vai ordenar, organizar as coisas. Então você vai organizar um lugar, vai separar um lugar, você vai preparar aquele lugar para receber aqueles produtos. Correto? Definir critérios para organizar, a gente já falou no senso de separação, são os mesmos critérios, o que é mais útil, o que é menos útil, o que não é útil, tá? Um modo adequado de guardar. Vamos supor que você tem ali várias ferramentas que são de uso comum. Você não vai pegar uma mesa e jogar tudo em cima da mesa e falar, não, eu organizei, eu deixei tudo ali em cima da mesa. Não, faz um quadro. Você tem um quadro de ferramentas, você coloca as ferramentas no quadro e tudo mais. Padronizar os nomes dos objetos, né, das ferramentas. Alicate universal, coloca lá alicate universal. Ah, mas quem não sabe o que é um alicate universal dentro da manutenção? Olha, já trabalhei com muita gente que não sabia. Você falava alicate, para ele tanto faz, se era o de bico, se era o bico de papagaio, se era o universal, se era o de pressão, se era o alicate de bomba d'água, tanto fazia. Ele pegava o primeiro alicate que ele via. Então, se você consegue padronizar os nomes, com uma etiquetinha embaixo, é bem legal também, tá? Criar um sistema de identificação visual, que é o que justamente que a gente estava falando. E aí você coloca lá em cima, quadro de ferramentas. No outro lado, você tem lá, quadro de ferramentas de uso diário, sei lá. Quadro de ferramentas da bancada, são ferramentas para usar na bancada, não é para levar para dentro do chão de fábrica, para dentro da produção. Ferramentas utilizadas na produção. Às vezes você tem uma ferramenta específica de um maquinário. Você só usa naquela máquina. Eu já trabalhei também em alguns lugares que tinha algumas máquinas que
aquela ferramenta, você não usava ela em nenhum outro lugar mais. Você só usava naquela máquina. Então, se você conseguir separar ferramentas específicas, por exemplo, você criar esse sistema de identificação visual, facilita a pessoa ir direto lá. Ela não precisa passar por outros painéis, procurando outros lugares, uma gaveta, seja lá um armário. Ela não precisa passar procurando, porque já está identificado a identificação visual. Tá? Manter tudo em seu lugar após o uso. Então, tirou, guardou. Peguei, guardei. Usei, guardei. Ah, mas demora. Não, não demora. Demora mais depois você procurar alguma coisa do que você guardar na mesma hora. E se você pega um produto, por exemplo, vamos supor, eu trabalho numa manutenção, eu usei um alicate, a minha caixa de ferramentas está lá na máquina, eu tirei uma peça, trouxe para manutenção, usei um alicate e larguei jogado em algum lugar. Ou larguei em cima da bancada, larguei, sei lá, larguei em algum lugar ali e não guardei no lugar correto. Vem um outro manutentor e ele precisa do alicate. Onde ele vai procurar? Ele vai procurar no quadro de ferramentas, que uma vez organizado era para continuar organizado. Ele não vai encontrar. Até esse cara achar esse alicate ali, dá trabalho. Porque ele não está vendo você ali na bancada. Você simplesmente usou, pegou a sua peça e saiu. E largou jogado. Agora, diferentemente, se... Ah, mas e se o cara chega lá e eu estou usando o alicate? Aí ele vai ter que esperar. Mas ele vai ver você na bancada, ele vai te perguntar, ô, amigão, você viu o alicate? Aí você vai responder para ele, não, eu estou usando. Tá entendendo? São situações diferentes, então manter tudo em seu lugar após o uso. Certinho? Ações para implementação. Como que você pode implementar isso? Padronizar a nomenclatura dos objetos, que a gente acabou de falar. Alicates, por exemplo, que foi um exemplo que eu dei. Utilizar um sistema de cores para facilitar a identificação. Então, como que poderia ser esse sistema de cores? Por exemplo, são só sugestões, tá, pessoal? Tem lugares que não funciona esse tipo de sistema. Mas são sugestões que podem ser adaptadas, podem ser melhoradas, tá? Então, no sistema de cor, a cor verde, ferramentas que você usa sempre. Cor amarela, ferramentas que você usa de vez em quando. Vermelho, cor que você raramente usa. Né? Um lugar diferente para cada objeto e cada objeto em seu lugar. Isso aí a gente falou também do painel. O painel só os alicates, as chaves de boca, chaves combinadas, chave catraca e etc. Né? Identificar o conteúdo das estantes e dos armários. Esse tópico aqui, para a implementação do Seiton, ele é muito importante, porque a gente sabe que muitas coisas ficam em arquivos, né? Arquivos que eu digo são os armários, as estantes, e que em muitos lugares possuem portas, então dificulta a visualização. Então você precisa trabalhar muito nessa questão de identificação visual, tá? Aqui para documentos, identificar documentos com a numeração apropriada, né? Utilizar o PEPs, o primeiro que entra é o primeiro que sai. Identificar locais perigosos. Esse é o primeiro que entra, é o primeiro que sai, galera. É uma forma de organização, assim, para um atropela o outro, entendeu? O primeiro que entra é o primeiro que sai, é você não ficar pegando 5.000 coisas ao mesmo tempo e depois acabar jogando tudo, ou então não utilizando nem metade daquilo que você pegou. Identificar locais perigosos, organizar quadro de avisos. Tá? Você ter uma forma de... Esse quadro de avisos é uma forma de informação a respeito do Seiton, a respeito desse censo. Dicas importantes.
Planeje, pense no método, tem que ser planejado. Desenvolva o conceito de que um é o melhor, tá? Para executar esse censo é muito importante raciocinar, tomar cuidado também para não errar. Porque é como se fosse uma escadinha. Você sobe o primeiro degrau, depois você sobe o segundo degrau, depois você sobe o terceiro degrau e assim é com 5S. Não adianta você querer pular direto para o quinto sem ter passado o primeiro pelos outros 4 bem feito. Os benefícios, né, do Seiton, desse censo, né? Rapidez, facilidade, facilidade para encontrar documentos, para encontrar materiais, para encontrar equipamentos, ferramentas. Você consegue ir direto aonde está o negócio, tá certo? E isso é o que ajuda muito. A diminuição do cansaço físico por movimentação desnecessária, aquela correria que a pessoa fica, né? Se eu preciso correr ali, eu preciso correr aqui, aonde tá? Tá lá. Aí o fulano grita, não, tá lá no fundo. Aí você vai lá no fundo, chega lá no fundo, não tá. Aí você volta. Ô fulano, não tá lá. Ele fala, não, tá lá, eu vi lá, acabei de ver lá. Aí você volta lá, chega lá, não tá lá mesmo. A outra pessoa já tinha pego, tinha levado para outro lugar. Então, isso gera muita fadiga física e, consequentemente, isso atrai para fadiga psicológica, emocional, né? A melhoria do fluxo de pessoas e materiais, isso é mais um benefício. Economia de tempo e a diminuição de acidentes, porque você não precisa ficar nessa correria, certo? Então vamos lá, recapitulando. SEIRE, primeiro, senso de utilização ou separação, você separar tudo o que é útil, o que é inútil e tudo mais. Senso de organização, depois que você separa tudo, aí você começa a guardar cada coisa no seu devido lugar, a identificar visualmente, a facilitar o processo para que você chegue lá e pegue esse material. Exemplo. Dá uma olhada. Você pode não acreditar, mas essa foto é na mesma empresa, no mesmo local de trabalho. A primeira foto aqui em cima é uma foto sem ser implantado os primeiros passos, tá? Aqui foi só implantado os 2 primeiros, tá, pessoal? O primeiro, ó como é que era esse local de trabalho, tudo desorganizado, coisa jogada para todo lado, não tinha, era um carrinho aqui, outro enrolado aqui, nossa, um armário colado em outros lugares, não tinha quadro, não tinha aviso, não tinha nada, tudo, olha o estoque, olha o tamanho do estoque, tudo desorganizado, bagunçado. E aí depois de implantar os 2 primeiros, ó, a comunicação visual, tá vendo? Isso aqui tudo é comunicação visual também, ó, faixas, a comunicação do extintor ali, a fita zebrada aqui nesse caso é uma corrente, né? Que é para evitar de gente entrar ali, isolando somente essa área aqui parece o que me parece correias, tá? As escadas, ó, tudo certinho, guardadinho. Aí eu pergunto para vocês, você acha que é mais fácil você encontrar essa escada aqui, por exemplo, essas escadas, nesse ambiente de trabalho aqui em cima, ou nesse ambiente de trabalho aqui embaixo? Onde é mais fácil? Responda aí para mim. Se você puder, deixe no comentário aí. Onde você acha que seria mais fácil? Olha a diferença, pessoal. Tá certo? Exemplo 2. Olha só isso aqui. É uma área de serviço, né? De arrumação, de faxina. Dá uma olhada nisso aqui.
aqui após a implementação desses 2 primeiros passos, tá? Nós não estamos falando do 5S completamente implantado, não. A gente está falando de 2 primeiros passos somente. Olha que coisa, olha como é surpreendente. Terceiro S, seiso, senso de limpeza. Manter o ambiente sempre limpo. O senso de limpeza não é só limpar, tá, galera? A questão não é limpar. A questão é não sujar. É manter o ambiente limpo. Tá? Uma vez que você arruma lá no primeiro S, lembra qual que é o primeiro S? Seire. O senso de utilização, separação. Então, se você, na hora que você está separando e está organizando as coisas, automaticamente você já vai limpando. O terceiro senso não é o senso de você chegar lá e fazer só fazer uma limpeza. O senso é manter o ambiente limpo. Eliminar as causas da sujeira. Não é sempre estar limpando. Tá certo? Então, o senso de limpeza significa também zelar pelos objetos e materiais de trabalho. O que é isso? É manter a preservação, a conservação dos objetos. Né? Esse terceiro S, o seiso, ele também significa preservação, conservação. Tá certo? O importante é usar e deixar sempre limpo nas condições adequadas para ser utilizado novamente. O que é isso? Lembra que eu acabei de falar? Você usou um alicate, você devolve o alicate. Aí você está lá com o alicate, que você está tirando um anel, alguma coisa, sei lá. E aí você está com a mão toda suja de graxa, você meleca tudo o alicate, você vai colocar lá no quadro? Não, né, galera? O que a gente tem que fazer? Limpa a ferramenta, vai lá, guarda no painel. Ações para a implementação. Então, o que eu faço para implementar esse senso? Levantamento dos materiais necessários à limpeza e equipe de trabalho, equipe de funcionário que vai realizar esse trabalho. Então, mas aí eu preciso parar a minha equipe de manutenção. Não, você não precisa parar a sua equipe de manutenção. Você pode planejar um dia da semana para fazer essa primeira limpeza, que ela precisa ser a maior limpeza, né? E aí você faz um levantamento daquilo que é necessário. É necessário lavar o chão, é necessário limpar não sei o que, limpar o armário, tal. Você define a equipe que vai fazer isso. E aí você também faz o levantamento dos materiais. O que eu preciso? Eu preciso de sabão pro chão, eu preciso de uma mangueira, eu preciso disso aqui, eu preciso de rodo, eu preciso de vassoura. Você organiza esses materiais, separa, define a equipe. Aí você responsabiliza cada um pela limpeza do seu posto, ou seja, locais. Você vai limpar o armário, você vai limpar o chão, você vai limpar a bancada, cada um fazendo o seu. Porque senão, se você não faz isso, acaba que todo mundo quer fazer tudo e aí um atrapalha o outro. Certo? Limpar locais não observados. Então, sempre vai ter um local que passou batido. Deixa ele por último, mas não deixe de fazer. Tá certo? Utilizar limpeza como forma de inspeção. A limpeza é uma forma de inspecionar, tá, galera? Se você passa num ambiente que tá uma bagunça, por exemplo, aquela foto que a gente viu, o primeiro caso lá. Primeiro que não passa credibilidade por causa da bagunça. Se você fosse um cliente, a probabilidade de você comprar o mesmo produto no segundo caso, onde estava tudo limpo e organizado, é muito maior. Então é uma forma de inspecionar. Mas o meu cliente não visita a minha manutenção. Visita sim. Porque o seu cliente é o processo de produção. E muitas vezes o operador vai ali
e olha e visualiza. Gestores de outras áreas vão ali, tá certo? Dicas importantes. Mais importante que limpar é não sujar. É o que a gente estava falando. Seiso, a grande questão dele é manter limpo. Não só limpar em si, mas o manter, tá? Senso de limpeza no sentido de manter a limpeza. A limpeza ela deve ser considerada como parâmetro e sinônimo de inspeção, tá? Não é só de ambientação, né? De limpeza do ambiente, mas ela tem que ser considerada como sinônimo de inspeção. Tem ali pelo menos 5 minutinhos de 5S todos os dias. Sabe aqueles 10 minutinhos antes que na maioria dos lugares da manutenção todo mundo para ir lavar a mão e tudo mais para poder ir embora? Então, esses 10 minutinhos, separa 5 minutos todos os dias ali para introduzir esse 5S, tá? Esse S em específico, seiso, manter a limpeza. Quais são os benefícios? A melhoria no local de trabalho novamente, a satisfação dos colaboradores por trabalhar em ambiente limpo. Como eu falei lá atrás, qual é o lugar que seria melhor de trabalhar? Aquele ambiente todo desorganizado ou aquele ambiente organizado? A maior segurança e controle sobre os equipamentos, máquinas, instrumentos, ferramentas. Então você tem maior controle, você sabe onde está tudo, cada coisa. Elimina desperdício, tá? Boa parte dele, se não tudo. Proteção da nossa própria saúde. Então é importante para a própria saúde do colaborador, do manutentor que estiver ali trabalhando, tá certo? E valoriza a imagem da empresa, né? Com certeza, como eu falei agora há pouco, se você compraria com certeza no segundo exemplo que nós demos, que é o exemplo de organização e tudo mais. Outro exemplo, que é uma foto dos torcedores da seleção japonesa, tá? Japonesa ou coreana? Tá parecendo japonesa, a bandeira no rosto da menina lá. Para quem não sabe, os japoneses, quando eles foram para uma Copa, todas as vezes que teve jogo do Japão, eles limparam as arquibancadas antes de ir embora. Tá? Eles levaram todo o lixo embora. E a seleção japonesa, ela chegou a lavar os vestiários e deixou exatamente no mesmo estado de limpeza que estava quando eles chegaram. Então, a gente vê que é um pessoal muito dedicado e assim, não só no ambiente de trabalho, isso você pode levar para o seu dia a dia, né? Vamos lá para o quarto S. Seiketsu, senso de higiene. O conceito desse senso é você desenvolver a preocupação constante com a higiene em seu sentido mais amplo, tornando o lugar de trabalho saudável e adequado às atividades que são desenvolvidas ali, né? Ou seja, padronização das tarefas e a condições de trabalho. Padronizar tarefas de trabalho. Padronizar como é feito. Então, como que é feito tal... por exemplo, você vai usar um sistema ali de indução ali para instalar um rolamento. Você vai aquecer ele. Você não pode sair usando de qualquer jeito, jogando de qualquer jeito. Ah, vou só colocar o rolamento aqui. Não, tem alguns tipos, mas os mais conhecidos aí são duas partes que vão magnetizar, né? Que vão passar eletricidade ali para gerar resistência. Você coloca o rolamento dentro de uma barra de ferro no rolamento e ele vai aquecer a parte interna do rolamento. Então, como que eu vou padronizar isso?
E aí você faz lá o processo passo a passo para usar aquele equipamento. Tá certo? Tem equipamento que não dá. Você não vai fazer qual é o processo passo a passo para utilizar um alicate. Não dá. Mas a padronização das tarefas. E essas tarefas não só de uso de ferramenta, tá? A padronização da tarefa de limpeza, por exemplo. Ah, eu vou limpar esse quarto. Eu estou num quarto aqui, onde eu estou gravando para vocês. Como é que eu vou padronizar a limpeza, a organização desse quarto? Então eu preciso começar pela mesa, depois eu vou por cima da mesa. Lembrando que a sujeira ela não voa, galera, a sujeira cai. Então você não começa limpando o chão para depois você limpar partes altas. Você começa limpando parte alta para depois limpar o chão. É a ordem das coisas. Então isso é uma padronização. Primeiro eu passo a vassoura, depois eu jogo água, depois eu passo o pano ou puxo a água. Tá certo? Então, padronizar as tarefas. Ações para implementação do Seiketsu. Lembrando mais uma vez, vamos recapitular todos. Seiri, senso de utilização, separação. Seiton, senso de organização, cada coisa no seu lugar. Seisu, senso de limpeza. Não é só limpar, é manter limpo. E o quarto, Seiketsu, senso de padronização, tá? Então, primeira ação aí para implementação, para você começar com esse S, com o quarto S, é adotar como rotina a prática dos 3 S's anteriores. Então, ter rotina nos S's anteriores, tá? Estar atento às condições ambientais de trabalho, a iluminação de trabalho, a ventilação no local de trabalho, a ergometria dos móveis, melhorando isso se você conseguir, adequando às necessidades, né? Tem lugar, eu já trabalhei em um lugar que a iluminação é muito ruim. Isso é prejudicial para a equipe e para a performance de trabalho. Parece que não. Você fala assim, mas a gente acostuma. Não acostuma, galera. Faça um teste se um dia vocês puderem. Trabalhem num lugar que é pouco iluminado, pouco ventilado. E depois você faz o teste de trabalhar num lugar que tem uma iluminação perfeita e um ambiente de entrada de ar, de ventilação perfeito. A disposição para trabalhar é outra. Por exemplo, se você trabalha num lugar sem ventilação, sem pelo menos um ventilador, alguma coisa ali, em dias de calor, chega uma hora que parece que você está sem força, parece que você está com preguiça. O corpo parece que está meio que tremendo. É estranho, parece que você está sem disposição. E aí você toma uma água gelada, você vai jogar uma água no rosto, no banheiro e tal, para ver se dá uma melhorada. Agora, se você trabalhasse num lugar que tem uma boa ventilação, que tem pelo menos um ventilador ali para te refrescar enquanto você está fazendo o seu trabalho ali e tal, é outra disposição para o trabalho, pode ter certeza, tá? Adotar hábitos de cuidado com a saúde e higiene pessoal. Então, cuidados com a saúde, o que é isso? Tu vai lá, chega de manhã na empresa, vai fazer um exercíciozinho, um alongamento, alguma coisa assim. Tem muitas empresas que fazem isso, mas tem muitas empresas que não fazem. E algumas até nem permitem ser feito. É ótimo fazer, viu, galera? Você faz lá 10 minutinhos, que seja 5 minutinhos. Aí você vai assim, mas eu vou perder 10 minutos da minha produção. Nesse caso aqui, nesse caso específico, vale a pena, tá? Vale a pena. Você pode fazer o teste aí, faça o teste com 5 minutos, você vai ver como que muda a disposição, tá? Mas o pessoal não faz direito. Aí é uma questão de ser estudado como que você pode levar essas pessoas a fazerem a prática desses exercícios, dessa ginástica laboral, tá? Criar um ambiente harmonioso que leve em consideração a estética, beleza do local de trabalho. Aí você fala assim, mas eu tô ali só para trabalhar, não tô ali para tirar foto. Com certeza. Mas
quando você organiza tudo aquilo que a gente viu lá em cima, você viu o chão pintado, com as cores corretas, o azul indicando os caminhos, a faixa amarela, o vermelho lá da área de extintor, de incêndio e tudo mais. Aquilo não era mais harmonioso? Aquilo ali não levou em consideração a estética do local de trabalho? Então essa é a estética. A estética, você está sempre ali. Você vai pintar uma sinalização no chão, manter sempre ela pintadinha. Um painel que tem alguma cor diferente, manter sempre limpo e pintado. Isso ajuda muito, isso estimula muito o trabalho, tá? Os benefícios do senso de higiene, do seiketsu, senso de higiene, né? Vamos lá. Reduz acidentes, melhora a saúde geral dos funcionários, eleva o nível de satisfação dos funcionários, facilita as relações humanas, divulga positivamente a imagem do setor, da instituição e dos funcionários e prepara o ambiente para a quinta fase. Galera, lembrando, deixa eu voltar aqui, ó, que o seiketsu, senso de higiene, você vai encontrar em alguns lugares descrito também como senso de padronização, tá? Mas o conceito é desenvolver a preocupação constante com a higiene. Essa higiene, ela não é só a limpeza ali, lavar as mãos, escovar os dentes, não é isso que eu estou querendo dizer. A higiene que eu quero dizer é como um todo, é o meio ambiente também, tá? Então vamos lá. Seiketsu, benefícios, o higiene ali quer dizer de forma saudável, tá, pessoal? No ambiente de trabalho como um todo. Benefício do seiketsu, que eu acabei de ler aqui. Então ele reduz acidentes, né? Porque uma vez que você trabalha num lugar mais iluminado, a chance de você não enxergar algo é maior, tá? Melhora a saúde geral dos funcionários. Então você trabalha num ambiente limpo. Você está num ambiente numa empresa que produz muita poeira, por exemplo. Mas se você consegue criar um padrão de limpeza, um padrão mesmo que mínimo que seja, já ajuda muito. Pensa numa pessoa que tem rinite, sinusite. O pouco que você limpa já ajuda muito ela, viu? Eu digo isso porque eu tenho rinite e sinusite e já trabalhei em empresas que produzem muita poeira. E sempre quando a gente fazia a limpeza e tudo mais, aquilo me ajudava demais. Então, se você consegue manter isso daí, já ajuda muito. E acaba levando o nível de satisfação dos funcionários, tá? Facilita as relações humanas. Quando você tem um ambiente mais higiênico, mais limpo, mais saudável, né? Com pessoas mais saudáveis, isso facilita as relações. Divulga positivamente a imagem do setor e da instituição também, e dos funcionários. Tá? Isso acaba gerando um holofote positivo naquele setor, naquele lugar. Tá? E prepara o ambiente para a quinta fase, ou seja, o quinto S, que é o Shitsuki, senso de autodisciplina, ou só senso de disciplina, tá? Qual que é o conceito? É melhorar constantemente, desenvolver a força de vontade, a criatividade, o senso crítico, respeitar e cumprir as rotinas estabelecidas. Então, não só a autodisciplina, como a disciplina, que é tornar a prática dos S's anteriores uma rotina a ser cumprida disciplinadamente. Transformar a disciplina dos 5 S's em autodisciplina, incorporando definitivamente os valores que o programa recomenda. Criar mecanismo de avaliação e motivação
participar ativamente dos programas de treinamento. Então, assim, tornar a prática dos S anteriores uma rotina a ser cumprida disciplinadamente. O que é isso aqui? A empresa ela precisa, de fato, implantar isso e exigir o cumprimento. Como que ela exige o cumprimento? Não é chegar com um chicote atrás do funcionário e querer bater nele. Não é isso. Não é gritar com o funcionário. Não é nada disso. Mas é você fazer com que ele entenda a importância disso. Tá certo? E aí você transforma isso como disciplina. Quando você faz com que ele entende e pratique, aí você consegue transformar isso em autodisciplina. Então, o que é essa autodisciplina do funcionário? Você não precisa ficar falando o tempo inteiro o que ele faz. E com isso você consegue incorporar definitivamente os valores que o programa recomenda. Leva um tempo. Eu vou falar para você que pelo menos vamos colocar um tempo um pouco alto aqui, 6 meses, para que você consiga implementar isso numa empresa de médio porte, até aí seus 500 funcionários. Até seus 500 funcionários no máximo. Você consegue em 6 meses iniciar de uma forma satisfatória o 5S, tá? Criar mecanismo de avaliação e motivação. É preciso ter mecanismos de avaliação do 5S, tá? Ou seja, sempre é importante você ter um coordenador preparado, viu, galera? Preparado. Não é qualquer pessoa. E nem sempre o coordenador preparado é o mais estudado, tá? Então, se preocupem com isso. Pega essa dica aí, você que está assistindo esse vídeo e é um coordenador, um gerente industrial, alguma coisa assim. Um diretor. Então é criar mecanismos de avaliação e motivação. Avaliar esse processo, tá? Motivar esse processo. Como que eu vou motivar esse processo? Gente, motivação desse processo não é você chegar ali e colocar lá no refeitório, a equipe conseguiu bater a meta do 5S, então vai ter hoje um almoço especial na cantina. Não é isso. Não é. A motivação ela precisa ser com prêmios, tá? Então é importante demais você conseguir uma forma de avaliar justamente, justamente que eu quero dizer é de forma justa todos os setores, e a motivação é você conseguir uma premiação. Por menor que seja, por exemplo, aquele setor tem 10 pessoas. Se você conseguir, a empresa vai dar um vale almoço no valor de, sei lá, R$100 para os funcionários dessa empresa aqui em tal restaurante. E aí você, em contato com o restaurante, você dá esses R$100 para ela. Ou então, você vai ganhar R$50 a mais como bonificação de 5S. Tem que ser bem específico, tá, galera? Porque aí envolve algumas questões que podem virar até questões judiciais depois aí. Então tem que ser muito bem feito e muito bem especificado, tá? Com recibos e tudo mais. Bem explicativo esse mecanismo de motivação, tá? Participar ativamente dos programas de treinamento. Os funcionários eles sempre vão participar dos programas de treinamento. Então esse pedaço de participar ativamente dos programas de treinamento, eu acho que seria melhor eu descrever ele assim: você ter um programa ativo de treinamento. O que é isso, um programa ativo de treinamento? Não deixar passar 2 anos de treinamento. Então o que é isso? Você pode implementar outros treinamentos.
por exemplo, na área de limpeza lá e tal, separação, vai, vamos no primeiro S ali, que é o senso de utilização. Você vai separar as coisas, o SEIRI. Dentro do SEIRI, você pode instalar um treinamento de coleta seletiva. Então você separou. Como que eu separei? Eu não separei e joguei tudo dentro do tambor. Eu separei colocando cada coisa no seu descarte correto. Madeira na madeira, vidro no vidro, papel no tambor de papel, plástico no plástico, a coleta seletiva. Tá entendendo, galera? Então você começa a criar mecanismos ali, né? E você cria programas ativos, que são vários treinamentos. Então você pode implementar muita coisa dentro do 5S, tá? E é importante que você faça isso, não deixe muito tempo passar, não deixe cair no esquecimento dos funcionários. No mínimo, aí uma vez por mês é importante você ter algum tipo de treinamento voltado para o 5S, tá? Os benefícios: elimina a necessidade de controle autoritário imediato. Então, as pessoas começam a se sentir mais confiantes e elas começam a agir da forma correta com mais autonomia, tá? Então você não precisa ficar em cima com autoritarismo. As próprias pessoas, elas entendem, elas começam a entender os processos e começam a agir de forma espontânea, tá certo? Facilita a execução das tarefas, as tarefas começam a ser executadas de forma mais fáceis, automaticamente mais rápidas, que geram um ganho de tempo de produção, tá? Possibilita o autodesenvolvimento pessoal e profissional. Então, isso possibilita demais o autodesenvolvimento dessas pessoas, porque uma vez que ela não perde tanto tempo, ela tem mais tempo para outras coisas. Tá certo? Ela tem mais tempo para organizar melhor a sua produção, para pensar em algum tipo de melhoria e tudo mais. Ela estando melhor na sua saúde física e mental, ela consegue se preparar para, sei lá, talvez um curso, talvez alguma qualificação, talvez assistir um vídeo desse que vai explicar muita coisa para ela e ajudar. Tá certo? Outro benefício prepara a instituição e os seus funcionários para a implantação de programas da qualidade mais abrangentes. Então vai preparar esses funcionários para a implantação de algumas coisas mais abrangentes da qualidade. A gente sabe que existem várias ferramentas da qualidade. O Lean é uma das ferramentas da qualidade, da manutenção também, mas da qualidade. Para outros tipos de treinamento mais específicos de qualidade, de inspeção de produto, porque uma vez que ela não tem que ficar naquela correria do onde está isso, onde está aquilo, ela desperdiça esse tempo, ela tem mais tempo para inspecionar um produto, né? Então desafoga o inspetor de qualidade, que muitas vezes tem que ficar em cima, porque o operador mal consegue ficar em cima da máquina, porque ele tem que correr atrás de um monte de coisa que muitas vezes ele não sabe nem onde está. Tá certo? Isso é muito importante. Vou dar um exemplo aqui, 5S no computador. O acesso aos arquivos virtuais deve obedecer a mesma lógica que os arquivos físicos. Dedique um dia para analisar todos os documentos da rede, e-mail, CPU. Você exclui aquilo que você não usa e organiza em ordem cronológica aquilo que você usa e que são importantes, né? Você salvar sempre com nomes fáceis e compreensíveis. E no setor de trabalho também, tá, galera? Aqui a gente tá falando no mundo virtual, que é o computador, pasta de arquivos e tudo mais. Mas no físico ali, você sempre usar nome fácil. Que nem eu falei do alicate. Alicate de pressão.
Tem gente que usa, tem um nome que uma vez eu vi uma pessoa chamando, mas eu não lembro agora o nome. Mas alicate de pressão é o que todo mundo fala. O alicate universal é difícil. Você vê alguém falando de alicate universal, normalmente o cara fala assim, dá um alicate pra mim. E o cara pega qualquer um. Mas você conseguir padronizar isso daí de forma mais fácil, a forma que for mais fácil para tua equipe, tá, galera? Eu estou dando alguns exemplos aqui, mas não é o meu exemplo que é o melhor. Isso é praticado de acordo com cada equipe. Você conhece a sua equipe muito melhor que eu, que nunca vi a tua equipe. Então você conseguir padronizar isso com ela é muito interessante, muito importante, tá? Sempre quando você for dar treinamentos, tô voltando ali atrás, ó. Sempre que você for dar treinamento, procurar passar isso da forma mais fácil possível. Galera, eu tô passando esse conteúdo hoje aqui, eu não vou fazer e não fiz nenhum tipo de corte. Eu tô falando direto aqui com vocês e passando por cima aqui, vambora. Porque eu quero que seja da forma mais natural possível e da forma mais fácil possível de você entender. Eu gostaria muito de poder parar aqui para responder perguntas, o que eu não consigo agora. Mais para frente, quando a gente começar a ter lives discutindo, conversando, debatendo a respeito de alguns tópicos de manutenção, aí sim eu vou conseguir. Mas eu quero ser o mais natural possível com vocês aqui, o mais simples possível, tá bom? Então, você, no computador ali, voltando por esse assunto aqui, você verifica os arquivos úteis, né? Se eles estão salvos com nomes fáceis e compreensíveis. Coloca um nome no arquivo que seja mais fácil, renomeia ele lá. Por exemplo, lista de ferramentas da manutenção. Você não vai colocar lá listagem específica, blá, 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 não, coloca lá lista de ferramentas da manutenção, lista de ferramentas do mecânico, ferramentas do eletricista, do eletrônico, e ali dentro você tem tudo. Então é sempre facilitar, isso gera desperdício de tempo, tá? E um dos maiores custos de uma empresa é desperdício de tempo. 5. Separe os arquivos particulares dos arquivos de sua função em diretórios diferentes. Não deixe arquivos particulares juntos com os profissionais. Já trabalhei em empresas que tinha foto até de churrasco de funcionário junto no drive da empresa. E aí você perdia 2 anos procurando um monte de coisa que você queria encontrar, porque muitas das coisas que você ia abrir era coisa pessoal de alguém, só que não estava denominado e você acabava abrindo meio que sem querer. 6. Defina um padrão de denominação para todos os arquivos e diretórios. Padrão, gente, padrão, sempre é padrão. Isso aqui entra de novo no 5º S, que é o padronizar ali, você tem padrões. A autodisciplina e a disciplina também é isso. O que é você ser disciplinado dentro de um local de trabalho? A disciplina é seguir o padrão. Qual que é o padrão técnico? Qual que é o padrão de uma máquina? O padrão para abastecer. Então você tem o modelo padrão. O padrão é abrir a tampa, despejar o produto, misturar o produto, fechar a tampa. Esse é o padrão. Aí você fala assim, nossa, mas é um processo tão simples. É simples, mas sem padrão você tem perda de tempo. Lembra que eu dei o exemplo aqui de limpar o quarto? Então se eu for limpar o quarto e eu varrer o chão, eu varri tudo o chão. Aí depois eu olho para a mesa, tem um monte de sujeira em cima da mesa, tem um monte de poeira. Aí eu já varri o chão. Aí eu vou limpar aqui, o que eu vou ter que fazer de novo? Eu vou ter que varrer quase metade do quarto de novo, porque aquela poeira caiu no chão. Aí eu vou ter que varrer onde eu já varri. O que eu fiz? Perdi tempo. Por quê? Por falta de padrão. Tá certo? Então padronize. 7. Acostume-se em não guardar arquivos desnecessariamente.
e não acumular e-mails em caixa de entrada, esvaziar a lixeira. Então, o que é isso aqui, gente? Não guarde porcaria, joga fora. É um e-mail que você não vai usar mais, deleta. É um e-mail de uma conversa aleatória, deleta, evita que aquilo ali polua a tua rede, tá? Dê um destino efetivo no primeiro contato com o e-mail. Lembre-se que este é o momento mais adequado para você tratar, ou seja, você recebeu um e-mail, nem que seja para você colocar, criar, mas eu não quero me desfazer de nada, então cria uma pasta ali, coloca assim, arquivo, conversas aleatórias, sei lá, você joga esse e-mail direto para lá, e assim que você abrir ele, você já encaminha ele para lá, você já deixa ele guardado, você cria lá conversas, diretoria, opa, isso aqui é importante, eu preciso ter esse e-mail aqui, sempre fácil acesso. Você criou ali, seu diretor te mandou um e-mail, você já armazena ali, já envia para aquela pasta. Tá entendendo, gente? É uma forma que na hora que alguém te perguntar, teu diretor te liga e fala assim, aquele e-mail com orçamento, você vai falar para ele assim, nossa, qual e-mail? Quando foi que o senhor mandou? Não. O cara te ligou, você já abre ali sua pasta de e-mail, já tá todos os e-mails ali, você denominou ele por nome, você renomeou. E aí você vai ver, opa, orçamentos, tá, a subpasta. Aí você abriu ali, opa, tá aqui, eu lembro, já fiz, tal. Aí quando você recebeu uma resposta daquele orçamento do fornecedor, você já coloca junto, já anexa junto. Tá entendendo? São formas que você gera efetividade no teu computador aí. De forma alguma, você passe correntes, aquelas correntes de mensaginha de WhatsApp, essas coisas, tá? Isso não agrega em nada e só atrapalha. 9. Nós falamos do 8, né, do destino efetivo logo no primeiro contato. Então, 9. Estabeleça um período para fazer uma análise dos arquivos guardados, buscando eliminar os desnecessários. A gente acabou de falar sobre isso. 10º, evite deixar para o dia seguinte a resposta para os e-mails recebidos hoje. O que você puder, no máximo, responder imediatamente na hora que você abre o e-mail para ler, o faça, para depois você não se perder. Então, abriu o e-mail, respondeu o e-mail. Mas esse e-mail não depende de mim, eu preciso da aprovação do meu chefe. Então, abriu o e-mail, gerei um lembrete, eu preciso gerar esse lembrete. Quanto tempo eu imagino que eu vou conseguir falar com o meu chefe? 30 minutos. Então eu gero um lembrete de 30 minutos no meu computador. Falo com o meu chefe. Aí, na hora que eu falar com ele, eu volto. Se o lembrete ainda estiver aberto, eu fecho o lembrete e já envio a resposta. Tá certo? Então esses foram os 5 S's. Recapitulando, os 5: SEIRE, separação, utilização; SEITON, organização; SEISU, senso de limpeza, manter a limpeza; SEIKETSU, padronização e higiene, né? Shitsuki, senso de disciplina e autodisciplina. É isso aí, galera. Pessoal, eu preciso muito da força de vocês, tá? Então eu peço já para que você me ajude. Estamos começando, você está vendo aí, esse é o 2º vídeo. Me ajude a divulgar esse canal. Deixa seu like no vídeo, seu comentário, é muito importante, viu? Quando você comenta, isso me ajuda demais. Você não tem ideia do quanto me ajuda. E eu preciso dessa ajuda. Então deixe seu comentário no vídeo abaixo. Muito obrigado por estar até aqui. Se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. Isso é muito importante para nós, tá? Em breve aí vamos estar tendo mais conteúdos de muita qualidade e explicados de forma bem simples. Eu espero ter correspondido com aquilo que você esperava desse momento. E eu deixo para você um abraço. Muitíssimo obrigado. Tamo junto!